Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana 5. Nessa semana nós vamos estudar as patologias relacionadas à umidade. Então nós vamos ver os problemas relacionados à absorção e capilaridade de água a partir do solo. Nós vamos também estudar questões relacionadas à umidade de infiltração a partir das águas de chuva, a umidade de condensação e a umidade provocada por vazamento nas instalações hidráulicas. Então, nós podemos definir a umidade como sendo a medida da quantidade de água na forma de vapor contida no ar. A umidade ideal para questões de saúde gira em torno de 50% e 60%. Essa umidade também é uma umidade que não acarreta problemas relacionados à construção civil. A falta de umidade, os extremos, como 30%, nós temos um ambiente muito seco, e umidades a partir de 70%, nós temos ambientes úmidos que são prejudiciais tanto às construções como também à saúde humana. Na engenharia interessa também para a gente saber o conceito de umidade do solo. Então, os poros dos solos, apesar de também serem chamados de volume de vazios, né, vocês devem ter visto isso em mecânica dos solos. Na verdade, os vazios do solo, ou seja, aquilo que não é grão, podem estar preenchidos completamente por água. A gente diz que nesse caso é um solo saturado, quando todos os vazios estão ocupados por água. Quando todos os vazios estão ocupados com ar, a gente diz que é um solo totalmente seco, não tem água. E temos a situação mais comum, que é quando nos vazios nós temos tanto ar como água. E nós chamamos essa umidade de umidade natural do solo. Para que vocês tenham ideia do problema que é a presença de água na construção civil, da água indevida, de uma umidade indevida, um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica em São Paulo, constatou que 58%, então mais da metade dos problemas patológicos de edifícios com até 4 anos de idade, né, de 1 a 4 anos de idade, são relativos à umidade, ou seja, são relativos à presença de água onde ela não deveria estar. Então, de maneira geral, a água é um elemento indesejável para a construção civil. Claro que a gente faz uma exceção às instalações hidrossanitárias, onde a água é um elemento fundamental, mas nós queremos, de maneira geral, eliminar a água. A gente não quer que a água esteja presente na nossa obra. Então, segundo Versosa, a umidade não é apenas uma causa de patologias, mas ela também é um meio necessário para que grande parte das patologias em construções ocorra, como, por exemplo, a eflorescência, que acontece devido à reação de alguns sais solúveis, e isso só acontece na presença de uma umidade. Então, além do problema em si da umidade, nós temos outros problemas que podem surgir a partir da presença de água indevida. Então, falando inicialmente dos problemas patológicos relacionados à absorção e capilaridade, como eu falei para vocês, o solo ele apresenta uma umidade natural, ou seja, os vazios do solo estão preenchidos com água e com ar. Então, essa água presente no solo ela pode ser oriunda de chuvas, é a situação mais comum. Então, quando há uma chuva, parte da água infiltra e parte da água escoa superficialmente a partir do momento que é atingido a saturação desse solo. Então, essa água ela vai ficar armazenada no solo. Então, nós temos como fontes de água no solo as chuvas e também o lençol freático. Então, nós temos casos onde o lençol freático ele está elevado e acaba fazendo com que haja uma saturação do solo. A estrutura do solo também é um fator muito importante quando a gente fala em absorção e capilaridade. Argilas são solos impermeáveis, ou seja, são solos onde a água fica mais retida na superfície. Assim como os siltes. Já as areias, elas têm uma boa permeabilidade, então o solo tende a infiltrar. Então, as questões relacionadas à porosidade do solo. Porosidade é a porção do espaço ocupada por líquidos e gases em relação à massa de sólidos vazios. Então,
quanto maior a porosidade de um solo, maior a sua permeabilidade. Então, o solo argiloso é um solo menos permeável. Então, ele armazena mais água, como eu já tinha falado. E o solo arenoso é um solo que possui uma boa porosidade, um solo bastante poroso. Então, ele é bastante permeável. Quanto mais poroso, mais permeável. E há facilidade de penetração da água. Então, nós temos aqui alguns exemplos de problemas relacionados à absorção e capilaridade. Então, quanto mais arenoso for esse solo, maior a tendência de a água que incidir sobre ele infiltrar e ir para camadas mais profundas. Em solos mais argilosos, a gente tende devido a uma menor porosidade, a ter um acúmulo de água nas regiões superficiais do solo. E isso pode aumentar a probabilidade da ocorrência de problemas relacionados à umidade nas paredes, principalmente. Então, nós temos aqui um exemplo clássico de água que ocorre pela capilaridade. O que é capilaridade? Então, toda alvenaria ela vai ter pequenos vasos capilares da espessura de um cabelo, por exemplo, onde a água ela vai conseguir subir. Então, ela vai conseguir vencer as forças gravitacionais devido a esse pequeno diâmetro e vai infiltrar. Essa água ela vai subir e vai se acumular no pé das paredes das edificações. Então, essa água ela pode ser orina de chuvas, pode ser uma água oriunda do lençol freático alto. E nós temos, então, quando tivermos essa configuração, nós temos provavelmente a presença de água devido à absorção do solo e também ao fenômeno da capilaridade devido à presença de pequenos vasos capilares nas alvenarias, nos revestimentos. Então, uma maneira de evitar esse problema é realizando a impermeabilização principalmente do baldrame. Então, o baldrame em edificações de pequeno porte é uma alvenaria que geralmente se faz ajeitada, que tem a função de dar o nível da casa. Então, o baldrame ele é construído sobre a fundação, que geralmente é feito de blocos de pedra amarroada, e esse baldrame ele deve ser impermeabilizado, tanto na lateral quanto na parte superior. Outra forma também de evitar o fenômeno da capilaridade é fazendo um revestimento impermeável, um revestimento impermeabilizante nas 3 primeiras camadas, nas 3 primeiras fiadas de alvenaria. Então pode ser inclusive utilizado uma chamada argamassa polimérica, que tem a função de impermeabilizar essas 3 primeiras fiadas na altura mais ou menos de 60 centímetros. Outro problema também que pode causar a presença de umidade no pé das paredes é o contrapiso muito elevado. Então o contrapiso ele tem que ficar em contato aqui com o baldrame de forma que não haja possibilidade de entrada de água aqui pela parede. Bom, nós temos também a questão da umidade por infiltração e a chuva é o grande agente responsável pelas infiltrações. Então, os fatores que vão interferir na intensidade da infiltração seriam a direção e velocidade do vento, sua intensidade e a umidade do ar. E claro, nós também temos as questões relacionadas à própria construção, como a presença ou a não presença de impermeabilização, que é um problema clássico, grande causador de problemas relacionados à infiltração. A questão de porosidade e estado de conservação dos elementos de revestimento, quanto mais poroso, maior a probabilidade de entrada de água naquele elemento. Sistema mal dimensionado ou precário de escoamento de águas pluviais, dentre outros. Esse daqui é um clássico, os elementos de águas pluviais. A ausência de rufos, de chapim, de calhas, de condutores verticais, também é um problema relacionado fortemente às questões de infiltração. Então, quando há uma chuva de grande intensidade, pode haver ou não problemas relacionados à infiltração. Tudo isso vai depender desses elementos que eu falei aqui anteriormente. Então, geralmente, os problemas relacionados à umidade por infiltração vão ocorrer em telhados, né, a umidade de água de chuva sobre telhados, em lajes de cobertura e marquises, em paredes através das esquadrias e
mais um subtema. Dentro das esquadrias, nas vergas e contra as vergas, e nos peitoris de janelas e soleiras de portas. E também as questões de infiltrações através dos revestimentos das fachadas. Então, como eu falei há pouco tempo, nós podemos ter problemas de filtração relacionados a chuvas de grandes intensidades, com grande inclinação, que podem gerar problemas de infiltração. Então, isso aqui é uma falta de manutenção do telhado e inclinação incorreta da cobertura. Então, é por isso que as coberturas devem ter uma inclinação mínima, de forma que não haja aqui presença ou acúmulo de poças de água na cobertura. Importantíssimo também que os elementos do sistema de águas pluviais estejam bem dimensionados para evitar o acúmulo dessa água aqui. Então nós podemos ter a entrada da água por falhas na cobertura, aqui no caso o telhado. Então, ou seja por falhas relacionadas a furos ou aberturas, ou pela ausência de elementos de águas pluviais, ou pela ausência de beirais, onde essa água da chuva pode infiltrar aqui pelos cantos das paredes. E também temos a questão da influência do tipo de telhado que está sendo utilizado. Então, uma telha, por exemplo, uma telha colonial, que é a telha que nós mais utilizamos, ela tem uma absorção de 85%, ela é extremamente porosa. Já uma telha metálica, ela tem uma absorção de água de apenas 12%, ou seja, uma telha colonial ela tende a ter problemas relacionados à infiltração muito mais frequentemente do que uma telha de fibrocimento ou metálica. Outro lugar muito comum onde há problemas de infiltração são nas lajes de cobertura e marquise, pela ausência de impermeabilização. Então, toda laje que não tem sobre si cobertura na forma de telhado deve estar impermeabilizada. Então, quando não há essa impermeabilização ou quando há falhas, pela ausência de uma proteção mecânica dessa impermeabilização, nós temos a entrada de água, principalmente pelos pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Pontos onde há ralos na cobertura, pontos onde há instalação de caixinhas elétricas. Então, esses pontos são os pontos mais críticos e geralmente é onde há os problemas relacionados à infiltração pela água de chuva em lajes expostas de cobertura. Então, nós temos também aqui outra imagem mostrando os tipos de problemas que podem acontecer. Nós temos aqui uma laje sem impermeabilização. Nós temos umidade por percolação, que é essa água que vai se movimentar da laje para a parede, percolando. E também a chuva pode incidir sobre, principalmente quando são chuvas com inclinação, diretamente nas esquadrias que são mal fixadas. Então, é muito comum nós termos problemas de infiltração em esquadrias, em janelas principalmente, de edificações que são recém-construídas. Então, o sinal desses problemas é o aparecimento de manchas na parede ou nos cantos. Então, a prática correta relacionada à execução de esquadrias quanto à questão de enfrentamento das infiltrações relacionadas à chuva está na execução aqui dessa peça com uma pingadeira. O ideal é que ela tenha uma pingadeira. Então, esse aqui seria a soleira aqui da janela. Essa distância, a pingadeira seria esse formato aqui, de forma que a água que vem por aqui, ela quando chega aqui, ela acabe pingando pelas forças gravitacionais. Então isso vai evitar que a água entre aqui ou escoe pela parede. O ideal é que essa distância entre a alvenaria e o final aqui dessa soleira seja de no mínimo 4 centímetros, ou pelo menos até a pingadeira. É que essa peça também tem uma inclinação de 2%, no mínimo de 2%, para que essa água que incida não fique acumulada aqui, ela simplesmente venha e caia. E também não se deve colocar silicone, no caso é o vedante mais utilizado, nessa parte aqui da esquadria,
justamente para que a água que incida aqui ela consiga sair, não fique acumulada aqui. Então essas seriam as práticas recomendadas para que não haja problemas de infiltração em janelas. E o outro problema que nós temos é a água que incide em fachadas, devido principalmente à ausência de rufos com pingadeiras, fazendo com que essa água incida sobre o revestimento e escoe pelo revestimento. Então nós temos aqui um estudo de Pérez dizendo que pequenas saliências perpendiculares ao plano da parede, então aqui está mais ou menos perpendicular ao plano da parede, que seria uma espécie de beiral, nas superfícies externas, conseguem reduzir em mais de 50% o volume de água que escorre sobre as mesmas. Então, gente, nós devemos sempre evitar que a água ela escoe aqui pela parede. Então, é sempre aconselhável utilizar revestimentos que não vão sofrer com a presença de água ou revestimentos que tenham propriedades impermeáveis através de alguns produtos, alguns aditivos que são colocados com o objetivo de que essa água ela não infiltre em chuvas com inclinação, não infiltre nas camadas mais internas do revestimento ou da parede, fazendo com que a gente tenha aqui no caso essas manchas de umidade. Bom, um elemento importantíssimo que nós já vimos na disciplina de instalações hidrossanitárias é, no caso aqui, o chapim, está chamado de rufo aqui, mas nós chamamos isso de chapim, que é essa peça colocada em cima do platibanda, que tem o objetivo de toda a água que incidir sobre essa parte aqui, ela vai simplesmente não escoar pela parede através da pingadeira, que é um formato que nós damos para que essa água simplesmente caia e não escoe pela parede. Então esse aqui seria o chapim. E outro elemento muito importante é o rufo, que é esse elemento colocado entre o platibanda e o telhado, de forma que a gente não tenha a infiltração dessa água nessa parede interna. Então toda a água que incide aqui vai cair no telhado e consequentemente vai para o sistema de águas pluviais. Então aqui nós temos um rufo. Também temos a umidade provocada pela condensação. Então, é um problema muito comum. Então, alguns autores dizem que é a patologia relacionada à umidade mais típica e acontecendo também não só na superfície, mas também pelo interior das paredes. Então, geralmente os problemas relacionados à condensação vão acontecer nos seguintes locais: cozinhas e banheiros, onde é gerado muito vapor pela água aquecida. Então, eu já adianto que talvez vocês não estejam muito acostumados com problemas de condensação, mas é um problema muito comum em outras regiões do país, que é quando nós temos a água aquecida e ambientes muito úmidos. Cômodos mal ventilados, então a condensação ela vai acontecer em cômodos mal ventilados, subsolos e por trás de armários onde o ar circula deficientemente. Então a condensação também está relacionada à falta de ventilação, à falta de oxigenação daquele ambiente. Em caixões perdidos. O que é caixões perdidos? São escavações que nós fazemos e que a gente acaba perdendo. É um espaço que não tem nenhuma utilidade, mas que foi necessário realizar. Por baixo de jardineiras e caixas d'água. Então esses locais de baixa ventilação e de grande umidade vão acabar gerando problemas relacionados à condensação. O que é condensação? Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então nós temos aqui a produção de vapor de água nesses ambientes com água aquecida. Esse vapor de água ele vai se fixando nas paredes e tetos e pela falta de ventilação, de insolação, nós acabamos tendo aqui o fenômeno da condensação. A água simplesmente ela começa a pingar. É mais ou menos o que acontece na formação das nuvens, onde nós temos a formação de vapores, depois desses vapores, sob algumas condições ideais, há então a formação de gotas, e essas gotas vão se formando, se tornando cada vez maiores até o ponto que elas começam a precipitar. Esses ambientes são muito propícios também à presença de mofo. Então, o mofo, que é causado por fungos, então
é um problema que pode causar até problemas respiratórios, pode agravar problemas respiratórios. E ele é muito comum em ambientes onde há condensação, onde há pouca ventilação, pouca insolação e ambientes bastante úmidos. Então, os fatores que vão condicionar a possibilidade de ocorrer ou não condensações é a ausência de ventilação, então temperaturas altas e ambiente e o isolamento térmico. Então, quando eu falo temperatura alta, eu estou fazendo menção ao vapor de água quente, da água aquecida. Mas também é um problema que pode acontecer em locais com temperatura baixa, principalmente. Então, nós temos outras imagens aqui mostrando a presença de condensação dessa água, desse vapor de água que é fixado, que vai se fixando na parede e depois de um tempo vão aparecendo gotas de água que podem precipitar ou não. Então, geralmente é um problema que acontece em banheiros com pouca ventilação e pouca insolação. E nós também temos os problemas relacionados à umidade por vazamento, que é quando nós temos ruptura de tubulações que podem ser de água, de esgoto ou pluviais. Então, é um tipo de problema muito comum também, e é geralmente um problema que traz grandes prejuízos. O tipo mais, diria, grave seria o de esgoto, devido à questão da possibilidade também de contaminação e questão de doenças. Então, geralmente, as umidades relacionadas ao vazamento de águas ou de esgotos, elas podem acontecer de duas maneiras. Pode acontecer o rompimento total da tubulação, então, em pouco tempo, começa a aparecer uma mancha naquele local. Mas também pode acontecer simplesmente um vazamento aqui, através de uma junta, e esse vazamento pode, com o tempo, a um longo período de tempo, ir se formando uma mancha que vai se formando ao redor do ponto de vazamento. Então, nós temos aqui também um problema de vazamento que está sendo segurado pela pintura. Estou formando essa bolsa aqui. E é um problema, geralmente, que traz um prejuízo, porque ele tem que ser consertado imediatamente, quando é algo assim de maior intensidade. E geralmente as tubulações elas estão ou embutidas. Geralmente essas tubulações ou estão embutidas em alvenaria ou estão enterradas. Então nós precisamos quebrar para que nós conseguimos chegar ao local onde está havendo aquele problema. Então a ruptura ela pode acontecer por erros de projeto, um dimensionamento inadequado da tubulação, por especificação inadequada para os materiais, às vezes a pressão é maior do que a tubulação consegue suportar. Execução, uniões mal executadas, problema muito comum, a ausência de cola, de adesivo plástico, tanto na bolsa da conexão quanto na ponta do tubo. Nas tubulações de esgoto, pouco caimento, caixas trincadas, caixas de passagem, caixas sinfonadas, impermeabilizações mal executadas em banheiros. Também podemos ter problemas relacionados aos materiais de baixa qualidade, marcas que não são de boa confiança, e uso inadequado do material também. E questões de manutenção. Então, nós precisamos, na hora de fazer a substituição de canalização obstruída, fazer da maneira correta para que a gente não tenha outros problemas no futuro. Então, nós terminamos aqui o nosso momento assíncrono e no momento síncrono nós daremos continuidade ao assunto. Até mais!